Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Esse é meu novo projeto, um vestidinho de verão. É o meu primeiro vestidinho, por isso que eu demorei um pouco para voltar. Não foi muito fácil, eu nunca tinha trabalhado com linha. Eu estou muito acostumada a trabalhar com lã. Mas este foi o resultado final. Aqui as costas do casaquinho, do vestidinho. Eu resolvi colocar 3 botões. A quantidade de botões é a sua escolha. Vamos à lista de material. Eu vou te ensinar a fazer deste casaquinho em 3 tamanhos, de 1 a 2, de 2 a 3 e de 3 a 4. Este aqui é o de 1 a 2 anos, eu vou fazer com você o de 2 a 3, mas eu vou dar a medida de todos. Para confeccioná-lo, eu vou precisar de marcadores, 4 é o suficiente. Eu também vou colocar 3 botões, agulha de tapeceiro só para esconder os fios. A agulha eu usei a 2 milímetros, tesoura e o centímetro. Para fazer este daqui, eu usei o Off-White, cleia duplo da Círculo, e o verde foi a cor Celeste, tá? Esse verde aqui se chama Celeste. Eu usei os 2 novelos e mais um pouquinho do Off-White, tá? Então, 2 novelos, quanto tem esse aqui? 508 metros, eu prefiro em gramas, tem 150 gramas, tá? Então, eu usei 310 gramas, mais ou menos, acho que não, nem chega a isso, mas 2 só não é o suficiente. Para fazer o de 2 a 3 anos, eu vou usar o Off-White, este chama Conto de Fadas, é um vinho. E este rosinha chama Rosa Candy, tá? Todos cleia duplo da Círculo. Aqui eu fiz um gráfico para os 3 tamanhos com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. Com exceção do de 1 a 2 anos, que é este daqui, os outros vão ter carreiras a mais na lateral, onde nós colocamos o botão. Mas isso é a última parte do vestido e eu te lembro na hora que nós formos fazer. E aqui são as medidas mínimas para os 3 tamanhos. Eu vou deixar uma foto deste gráfico no meu Facebook para você ter uma melhor visualização. Eu vou começar a fazer o vestidinho com esse, não sei se é lilás, se é um vinho claro, enfim, conto de fadas. Eu vou começar com este. Então, eu vou fazer o tamanho de 2 a 3 anos, eu vou fazer 133 correntes. Para começar, faço uma argolinha. Coloco a agulha no meio da argolinha, com o dedo de trás ajuda a puxar o fio, dou a laçada, passo por dentro, outra laçada, passo por dentro, tiro o dedo, puxo e ajusto. E aqui começo as minhas correntes. Eu vou fazer as minhas 133 e volto com você no final, lembrando que de 1 a 2 anos 119 e de 3 a 4 anos 145. Fiz as minhas 133 correntes e para todos os tamanhos eu vou fazer mais uma. A próxima carreira será toda em pontos baixos e nós já vamos marcar os cantos, tá? Então, eu pulo essa primeira correntinha, na próxima eu faço o meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 18 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você quando eu chegar no 18º. Lembrando que de 1 a 2 anos são 16 pontos e de 3 a 4 anos, 20. Fiz os meus 18 pontos e o próximo já é o canto. Eu faço um ponto baixo e marco esse canto. O canto é o aumento da pala. Agora, para mim, 27 pontos, de 1 a 2 anos, 25, e de 3 a 4 anos, 29 pontos baixos. É só continuar um ponto baixo para cada corrente de base. Eu vou fazer aqui os meus 27 e volto para fazermos o próximo canto. Fiz os meus 27 pontos e agora é o próximo canto. Igual o primeiro, eu faço um ponto baixo,
e marco esse ponto. Agora é a parte da frente, serão 39 pontos baixos, 33 de 1 a 2 anos e 43 de 3 a 4 anos. Depois outro canto igual aos dois, a outra manga com 27 e a última parte das costas com 18. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar no final eu volto com você. Cheguei no final da primeira carreira, fiz todos os cantos e a segunda carreira nós já vamos começar o desenho da pala. Então, eu vou fazer para todos os tamanhos, tá? Uma corrente, viro o trabalho, pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto, o próximo, e no seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, formando um ponto V. E 2. De novo, outra corrente, pulo um ponto e no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E 2. Outra vez, uma corrente, pulo um ponto e no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Eu vou fazer isso até chegar no próximo marcador. Então, sempre uma corrente, pula um ponto e no ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar. Prendeu minha linha aqui. Opa! Porque minha linha tá presa. Eu vou fazer aqui os meus e quando eu chegar no próximo ao marcador, eu volto com você. Fiz o último ponto V antes do marcador e me sobrou um ponto. Este ponto é o que eu vou pular, então eu faço uma corrente, pulo esse ponto e dentro do onde está o marcador, eu vou fazer 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu formo assim 2 pontos V's nos cantos. Eu vou marcar o centro, tá? Entre um e outro. Coloco meu marcador aqui e continuo com os pontos V's. Uma corrente, pulo o primeiro ponto, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. De novo, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, 2 pontos altos. E eu vou fazer isso até chegar a um ponto antes do marcador. Aqui eu volto com você. Estou de novo a um ponto do marcador, falta só mais um ponto, depois é o marcador, então eu faço uma corrente, pulo o ponto antes do marcador, e onde estava o marcador, eu vou fazer 2 pontos V's. Um ponto alto, volto no mesmo lugar, outro ponto alto, 2 correntes de separação, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou marcar o meio deles. Faço uma corrente
e continuo. Pulo um ponto e no próximo 2 pontos altos. E vai ser assim até o final da carreira. Pulo um ponto, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar. Lembrando que nos cantos são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, continua com o mesmo padrão de 2 pontos altos separados por uma corrente pulando um ponto. O outro canto, quando chegar aqui no final, eu volto com você. Cheguei já no finalzinho da carreira, não sei o que está fazendo aqui porque eu não preciso mais disso. Eu deixei para fazer o último ponto com você. Eu fiz meu último ponto V e ainda tenho 2 pontos para fazer. Eu faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no último, que fica aqui meio de ladinho, não tô muito acostumada com linha, faço um ponto alto. Uma corrente e viro o trabalho. Todas as carreiras elas vão começar e terminar com ponto alto, tá? Pulo a corrente de virada e no primeiro ponto faço o meu primeiro ponto alto. Agora o ponto V vai ser dentro do ponto V. Então, eu faço uma corrente e dentro do ponto V, olha, entre um ponto alto e outro, eu faço outro ponto V. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, a mesma coisa. De agora em diante, todos vão ser assim, tá? Sempre dentro do ponto V. Eu vou fazer os meus aqui e quando eu chegar no penúltimo ponto V, eu volto com você. Eu cheguei no ponto V do marcador, aqui eu vou fazer outro ponto V. No meio do ponto V da carreira de baixo. Aqui a gente só não pode esquecer de fazer uma corrente de separação entre um ponto V e outro. Agora eu tô no marcador. Nesta carreira, o canto vai ser um ponto alto. Somente isso. Vou marcar esse ponto alto, que na próxima carreira vai ser o outro aumento. De novo a corrente. E dentro do outro ponto V do aumento, eu faço outro ponto V. Uma corrente, outro ponto V. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você para nós fazermos mais uma vez o canto. Cheguei no ponto V do canto, então aqui a mesma coisa, faço outro ponto V entre um ponto alto e outro. E no canto, um ponto alto. Não esquecendo, uma corrente de separação. Sempre tem essa corrente, tá? Entre um ponto V e outro tem a corrente e nos cantos também. Depois do ponto V, uma corrente e o canto, uma corrente e continuo com os pontos V. Marquei o canto, uma corrente e faço outro ponto V no aumento da carreira de baixo. Uma corrente e continuo fazendo os pontos Vs.
Eu vou fazer o meu aqui, não esquecendo, nesta carreira o aumento é só um ponto alto, aqui e aqui. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Fiz o último V da carreira, uma corrente, e no ponto alto de início, né, lá na ponta, eu faço um ponto alto. Uma corrente, viro o trabalho. Agora é só uma repetição. As únicas coisas que vão mudar são os cantos. Agora o canto é igual ao da segunda carreira, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Mas eu vou fazer com você, pelo menos o primeiro. Então, eu pulo a primeira corrente, a corrente de virada, e logo no primeiro ponto faço um ponto alto. Uma corrente. No meio do ponto V da carreira de baixo, outro ponto V. Eu nem sei se eu posso chamar isso de ponto V, né? Enfim, é como ele está sendo chamado por mim nesta aula. Eu vou fazer os meus pontos V's até chegar próximo do marcador e já volto com você. Cheguei no marcador, que é o ponto alto. Aqui eu vou fazer igual o da segunda carreira. Não esquecendo a correntinha depois do ponto V, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. E mais 2 pontos altos. Marco o meio. Uma corrente e no próximo ponto V faço outro ponto V. Não tem mais segredo, agora é só essa repetição. A única coisa que vai mudar são os cantos. Em uma carreira eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e na carreira seguinte é só um ponto alto. Então, essa carreira, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos em todos os cantos. Na próxima carreira, o canto é igual ao da terceira carreira, é só um ponto alto. E vou seguir assim até eu chegar na medida de fechamento da pala. Né? A pala seria assim, essa é a parte de trás. E diferente dos casaquinhos, essa eu vou medir por aqui. Desculpa, pelo ombro, tá? Cadê meu centímetro? Então, do ombro até, no meu caso, de 2 a 3 anos, 12 centímetros e meio. Então, eu vou descer esta pala até os 12 centímetros e meio, tá? Eu vou descer a minha e quando chegar nos 12,5 eu volto com você. Voltei com a minha pala pronta. Eu precisava de 12 centímetros e meio de cava. Eu tenho do ombro até o marcador 12. Não tem problema porque tem a carreira de fechamento, eu alcanço os 12,5. E de peito, a metade do peito, eu preciso de 28. Então, eu tenho 28,5 exatamente. Então, eu não faço mais carreiras. Se você já alcançou a altura de 12 centímetros e meio e não conseguiu os 28, você vai ver. Vamos supor, faltou 2 centímetros para você. Você vai colocar o centímetro no trabalho e ver quantos pontos cabem nesses 2 centímetros. Para mim, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Só que, para dar certo esse desenho, eu preciso ter o número de correntes na junção da cava
2, 5 ou 8 correntes, tá? Então, você decide quantas correntes você precisa. Eu não preciso aumentar, porque eu já tenho a minha medida, então eu vou colocar só 2. Para o fechamento, dá para fazer o fechamento nas duas carreiras, tanto de aumento de um ponto alto, como do aumento de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu estou na do ponto alto. Então, já fiz a corrente aqui depois do ponto V. Aonde está o marcador, eu faço um ponto alto, duas correntes, vou lá no outro marcador e faço um ponto alto aonde está o marcador. Uma corrente de separação e eu continuo com os pontos V's. E vou fazer a mesma coisa na outra manga, tá? Essa carreira, a única coisa que modifica é a junção. Agora, se você está na carreira que a junção são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, que seria essa aqui de baixo, você vai, depois do marcador, o marcador estaria aqui, certo? Onde eu coloquei o meu ponto alto. Aqui estaria o marcador, né? E aqui são 2 pontos altos formando o ponto V. Você vai colocar o seu ponto alto aqui, tá? No ponto alto do V, depois do marcador. A quantidade de correntes que você precisa, 2, 5 ou 8, vai vir do outro lado e vai colocar o ponto alto antes do marcador no ponto alto do ponto V, tá? Que seria este daqui. Então, eu vou seguir com os meus aqui e volto com você no final para te mostrar como é que fazemos a junção. Terminei a minha carreira com o ponto alto, agora eu vou juntar as costas do vestidinho. Então, eu vou fazer uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo no ponto alto do outro lado. Aqui está o ponto V, aqui a corrente de separação, olha, o ponto V está aqui, aqui a corrente de separação, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Vou subir 2 correntes e virar o trabalho. Agora eu vou trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, o começo, ele vai ser diferente de uma carreira para outra. Então, eu já tenho 2 correntes. Na corrente de junção da pala, eu vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto com as 2 correntes já conta como ponto V. Vou fazer uma corrente de separação e no próximo ponto V, eu faço outro ponto V. Como vimos fazendo até agora. Só vai mudar o começo. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você na junção das mangas para te explicar como fazer. Fiz o último PV antes da junção das mangas. Eu vou pular um ponto e onde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer um ponto V em cima desse ponto alto. Uma corrente e lá no outro ponto alto, outro ponto V. Se você fez 5 correntes ou 8 correntes, é só seguir como no começo, pula um ponto e faz um ponto V, uma corrente de separação, pula outro ponto e faz o ponto V. É só isso que muda. Aqui eu já vou para o próximo ponto V, que já está na carreira de baixo. Eu vou terminar essa carreira e volto com você para te explicar como fazemos a segunda.
Fiz o último ponto V da carreira e vou fechar com ponto baixíssimo no meio do outro V. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto mais a corrente de separação, que eu vou fechar, terminar esse ponto V no final da carreira, porque agora eu vou trabalhar por dentro. Então, eu já tenho a corrente de separação, vou para o outro ponto V. Vai ser assim, uma carreira por dentro e uma carreira por fora. Eu vou terminar esta carreira e volto com você para te explicar, para não ficar nenhuma dúvida, a próxima. Fiz o último ponto V, faço a corrente de separação e vou terminar o ponto V que começamos no início da carreira. Então, dentro do ponto V da carreira de baixo, faço um ponto alto e vou fechar na segunda corrente, com um ponto baixíssimo. Assim, fiz o segundo V. Faço 2 correntes e vou virar o trabalho. Agora, eu vou trabalhar por fora. Volto dentro do ponto V que formamos na carreira de baixo e já faço o primeiro. E assim, até atingir a altura desejada. Uma carreira por dentro, uma por fora. A de fora eu inicio com 2 correntes e a de dentro com 3. E continuo fazendo os pontos Vs. Em relação a quanto eu vou descer para começar a saia, eu acredito que 5 carreiras é o suficiente. Foi o que eu fiz aqui. E eu acho que para todos os tamanhos, esse número de carreiras é o ideal. Mas isso vai de cada um. Se você quiser fazer mais carreiras antes de começar a saia, é do seu gosto, tá? Eu vou fazer as carreiras que faltam aqui e volto com você para começarmos a saia. Terminei as minhas 5 carreiras, fiz o último ponto V, faço a corrente de separação e vou fechar em cima da segunda corrente de subida, com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e agora essa carreira é toda em pontos baixos. Só que aqui eu vou fazer alguns aumentos. A quantidade de aumento vai depender de quanto você quer que ela fique redondinha, tá? Essa daqui eu vou querer um pouco menos redonda. Então, eu vou aumentar 2 pontos numa parte das costas, mais 2 aqui, e vou aumentar 4 pontos aqui. Eu vou seguir em pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto alto da carreira de baixo. Aqui fica meio apertadinho, mas eu tenho que fazer o ponto baixo na corrente de separação. Opa! Em cima de um ponto alto, em cima do outro, a corrente de separação, outro ponto alto, um ponto baixo na corrente, se você for fazer muitos aumentos, é bom marcar, pega o marcador e marca exatamente onde você quer fazer os aumentos. Como eu vou fazer poucos, eu não vou fazer a marcação. Olha, então, meu primeiro aumento vai ser 1, 2, 3, 4, depois do quinto ponto V. Na corrente de separação, o meu aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz o meu aumento. Eu vou seguir fazendo esta carreira e volto com você porque eu vou trocar a cor e nós já vamos começar o ponto fantasia da saia.
Terminei minha carreira de pontos baixos, eu fiz menos aumentos do que eu falei que eu ia fazer, porque eu realmente quero que ela fique menos redonda. Ela vai ficar redonda de qualquer jeito por causa do ponto fantasia da saia, mas eu quero que ela fique menos que a de 1 a 2 anos. Então, eu fiz 3 aumentos na frente, atrás e 3 aumentos na frente. Então, terminei a minha carreira de pontos baixos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo naquela corrente que eu iniciei. Mas ao invés de eu fechar com esta cor, eu já vou fechar com a cor que eu quero trocar, que vai ser o rosa. Fecho com ponto baixíssimo, faço um nozinho para não escapar, depois nós escondemos esse fio. Agora, para começar o ponto fantasia da saia, eu vou fazer 8 correntes, sete, 8. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto, fecho com ponto baixo. Subo de novo 8 correntes. Pulo 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto, fecho com ponto baixo. De novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos, no quarto, fecho com ponto baixo. E vou seguir assim por toda a carreira. No final, se não sobrarem 3, porque nós não contamos a quantidade de pontos baixos e você fez quantos aumentos você achou que devia, não tem problema se sobrarem 4 ou 5 pontos, tá? Pode fechar faltando essa quantidade de pontos, depois a gente acerta. Eu vou terminar essa carreira e quando chegar aqui nesse final eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira de correntes e me sobraram 5 pontos. Eu vou pular esses 5 pontos e vou fechar com um ponto baixo onde eu iniciei as correntes. Vou subir 2 correntes. E agora eu vou fazer um ponto V duplo no ponto do meio, mas eu vou pôr essa corrente para frente, tá? Então, eu coloco essa corrente para frente e no segundo ponto daqueles 3 que eu pulei, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E ela tá prendendo aqui. Vou direto pro próximo bloquinho. Ponho a corrente para frente, as 8 correntes, e no segundo ponto, faço o ponto V duplo. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou pro próximo bloquinho, coloco a corrente para frente. E no ponto do meio, no segundo ponto que eu pulei, faço o ponto V duplo. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou seguir assim por toda a carreira, ponho as 8 correntinhas para frente e faço o ponto V duplo no ponto do meio do espacinho que nós pulamos. Quando eu chegar no último bloquinho, eu volto com você. Cheguei no meu último bloquinho, onde eu fiquei com 5 pontos na carreira de baixo. Eu vou fazer o ponto V duplo no centro. Eu tenho 5, no terceiro eu faço o ponto V duplo.
2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fechar entre o ponto V duplo e as 2 correntinhas com um ponto baixíssimo. Agora, eu começo a carreira de correntes. Subo 8, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vou fechar entre um ponto V duplo e outro com um ponto baixo. Subo 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fechar com um ponto baixo entre um ponto V duplo e outro. E sigo assim por toda a carreira. Fecho entre um ponto V duplo e outro com um ponto baixo. Eu vou fazer a minha carreira de correntes e volto com você no final para te explicar o que fazer com essas correntes. Terminei a carreira das correntinhas, fiz meu último conjunto e vou fechar com um ponto baixo em cima do ponto baixíssimo que começamos a fazer a corrente. Um ponto baixo. A carreira de correntes a gente termina com ponto baixo, tá? E a carreira de ponto V duplo com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes. Agora, eu vou fazer o meu ponto V duplo dentro do V duplo da carreira anterior. Da carreira anterior a essa última da corrente. Só que eu vou fechá-lo com as correntinhas de baixo junto. Então, eu coloco a correntinha de baixo para cima e essa que a gente fez agora, eu coloco para baixo. E faço o meu ponto V duplo no meio. Agora parece um pouco complicado, mas depois você pega o jeito. E faço o ponto V duplo dentro do espaço do V duplo de baixo. 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Vou direto para o próximo. A corrente que está embaixo eu ponho para cima e a corrente que está em cima eu ponho para baixo. E faço o meu ponto V duplo no centro. Duas correntes e mais 2 pontos altos. Aí você vê o jeito que é mais fácil para você pôr uma para baixo e uma para cima. Eu acho mais fácil, eu ponho a de baixo para cima e essa daqui eu passo a agulha por trás e pego o ponto pela frente. Assim eu não preciso ficar abaixando e ela já fica para baixo, olha. Não sei se eu compliquei mais a sua vida ou se eu facilitei, mas para mim assim é mais fácil. Mas o importante é pegar a corrente de baixo colocar a corrente de baixo e pôr para cima e a de cima colocar para baixo, porque essa que a gente colocou para baixo, nós vamos prendê-la na próxima carreira de ponto V duplo. De novo, olha, eu passo por trás e pego o ponto pela frente. Ela fica para frente. E faço o meu ponto V duplo. No próximo, põe a corrente de baixo para cima e a de cima vai ficar para baixo.
Por enquanto é só isso, eu vou fazer a minha carreira de ponto V duplo e quando eu chegar no final, eu volto com você. Terminei a carreira de ponto V duplo e vou fechar entre o ponto alto do ponto V duplo de início e as duas correntes com o ponto baixíssimo. Agora subo 8 correntes. Fecho entre os dois pontos V duplos. Subo 8 correntes. Fecho entre os dois V duplos. E assim até o final da carreira. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto V duplo com você para não ficar nenhuma dúvida em relação às correntinhas. Eu vou terminar a minha e volto com você no final. Cheguei no final da carreira das correntes, vou fechá-la em cima do ponto baixíssimo da carreira anterior com um ponto baixo. Subo 2 correntes e vou começar o ponto V duplo. Ponho a corrente de baixo, que está embaixo, para cima, e a corrente que está em cima para baixo. E faço o meu ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou direto para o seguinte, ponho a corrente que está embaixo para cima e a que está em cima para baixo. E no meio do V duplo de baixo, faço o próximo V duplo. E não tem mais segredo, é só essa repetição. Lembrando que para fechar uma carreira, para fechar a carreira de correntes, eu uso... Para fechar a carreira de correntes, eu faço ponto baixo. E para fechar a carreira de ponto V duplo, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, em relação ao tamanho. Igual a pala, nós vamos medir do ombro para baixo. Eu vou precisar de 50 centímetros, tá? Do ombro até o final da saia. As duas últimas carreiras serão de o ponto V duplo, tá? A penúltima vai ser, a antepenúltima vai ser as correntinhas e depois a gente não faz mais correntes. Mas quando eu chegar perto dos 50 centímetros, eu volto para fazer junto com você. Eu já cheguei no final da saia do vestidinho, troquei as cores e a última cor é igual à cor da pala. Eu estou na penúltima carreira, como eu falei, não vamos mais fazer as correntinhas, essa aqui seria a carreira de correntes, não vamos mais fazer. Eu estou agora com 49 centímetros. E aqui eu vou fechar como nas outras carreiras, só que ao invés de eu fazer aqui as 8 correntes, eu vou fazer 2 correntes e vou pegar essa última corrente solta. E vou fazer os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos até chegar no final. Essa é a última carreira do vestido. 2 correntes e mais 2 pontos altos. E vou continuar como eu fiz por todo o vestido. No final, eu vou fechar igualzinho com ponto baixíssimo, faço uma corrente e corto o fio. Tá? Eu vou fazer a minha aqui e volto com você para nós fazermos a casa dos botões e as 2 carreiras da lateral das costas do vestido. Eu vim fechar a carreira com você para não ficar nenhuma dúvida. Fiz o último ponto V duplo, pegando as 8 correntes.
eu tenho as duas correntes de subida quando eu comecei essa carreira. Então, entre as duas correntes de subida e o primeiro ponto alto do ponto V, eu fecho com ponto baixíssimo, faço uma corrente, corto o fio e puxo. Depois a gente arremata esse fio. Agora, para fazer as laterais da casa dos botões, como eu disse para você no começo do vídeo, o tamanho de 1 a 2 anos é uma carreira só nessa lateral. Então, se você está fazendo o tamanho de 1 a 2 anos, você já marque onde será a casa dos botões, independente de quantos botões você for colocar. No de 1 a 2 anos eu pus 3, eu pus um bem na pontinha, um mais ou menos no meio e um quase no final. Do tamanho de 2 a 3 e o de 3 a 4 são duas carreiras, tá? Nas laterais. Então eu vou marcar depois que eu fizer, marcar a casa dos botões depois que eu fizer a primeira carreira. Para começar, eu vou fazer a corrente inicial. E do meu lado direito, vou encaixar lá no começo, no último ponto da gola. Encaixo a linha. Faço uma corrente. Deixa eu virar o trabalho. E nesse mesmo ponto, eu faço o meu primeiro ponto baixo. Essa carreira vai ser toda em ponto baixo. Já vou esconder este fio, é um fio a menos na hora de fazer na hora de esconder. Um ponto baixo. Agora, não tem regra, tá? Para colocar esses pontos baixos. Só não pode nem ser muito apertado e nem deixar muito largo. Eu vou contar a quantidade de pontos para colocar a mesma quantidade do outro lado. Então, eu fiz um. Nesse ponto alto deitado, eu faço o segundo. No meio da outra carreira, o terceiro. E assim vou descendo. 4, 5, 6. Fica meio justinho mesmo, tá? 7, 8, 9. Prendeu minha linha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha, eu vou fazer 18 pontos. Nesse ponto, que seria a corrente de junção entre um lado e outro, quando nós fechamos a pala, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora é a outra lateral. E eu vou fazer os mesmos 18 pontos. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou fazer os mesmos 18 pontos que eu fiz deste lado de cá, tá? Eu vou fazer os meus aqui, marcar as minhas casas, onde serão as casas dos botões, e já volto com você. Terminei a primeira carreira das laterais, já coloquei as casas dos botões. Então, no último ponto, onde eu terminei a primeira lateral, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho,
eu tenho um ponto antes de chegar na casa do botão. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Onde eu marquei a casa do botão, eu vou fazer uma, duas correntes, pular 2 pontos e vou fechar no terceiro ponto com o ponto baixo. Aqui eu tenho que verificar se o meu botão passa. Ele passa, nem muito apertado, nem muito largo. Se o seu botão for menor, faça uma corrente e pule um ponto só. Se o seu botão for maior, faça 3 correntes e pule 3 pontos. A mesma coisa para você que está fazendo o tamanho de 1 a 2 anos, tá? Que é uma carreira só na lateral. Continuo com meus pontos baixos. Olha, cheguei no outro marcador. Vou fazer 2 correntes, pulo o ponto do marcador, pulo o próximo e no outro faço ponto baixo. Chegando no outro marcador, e igualzinho. 2 correntes, pulo o ponto do marcador e o próximo, e no último faço um ponto baixo. O ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo na outra carreira também é baixíssimo. E aqui é só subir em pontos baixos. Eu vou terminar a minha carreira e já volto com você para te ensinar como terminar essa carreira e esconder os fios. Terminei a última carreira da lateral dos botões, já adiantei os botões. Depois do último ponto baixo da carreira, você vai fazer uma corrente, como em todos os arremates, tá? É sempre assim que termina. Faço uma corrente, corto o fio e puxo. E agora, com a agulha de tapeceiro, vou deixar assim, eu vou encaixar a agulha, encaixar a linha na agulha de tapeceiro e vou esconder esse fio. Sempre por dentro, tá? Do casaco. Eu vou passar a linha entre os pontos, tá? Fazendo um zigue-zague. Você veja aonde fica menos visível para passar a linha, tá? É só para garantir numa lavagem que não saia. Mas a gente já deu o nó, né? Quando terminou a carreira, então é muito difícil esse fio sair. E você faça isso com todos os fios que sobrarem. Eu vou passar mais um aqui. Para mim é o suficiente. E corto o fio. Opa, desculpa. E está pronto o nosso vestidinho. Essa é a frente do vestido. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu gostaria de te pedir para você deixar nos comentários se você gostou realmente do vestido, que você que me acompanha sabe que o meu forte é fazer casaquinhos, né? Eu tô morando numa cidade que é fria, então para mim fazer os casaquinhos o ano inteiro não é problema por causa do calor, né? Mexer com lã. E se você realmente gostou, deixa nos comentários, quem sabe eu venha com outro vestidinho ou com macacãozinho, alguma roupinha de verão. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.